Imagine-se diante de um abismo sem fim, onde a luz se apaga e a escuridão reina suprema. É nesse cenário sombrio que Josefa Menentes, uma humilde religiosa católica, foi levada em visão para testemunhar a realidade do inferno. Com detalhes impressionantes e uma profundidade espiritual que desafia a compreensão humana, a visão de Josefa nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual e o destino eterno que nos aguarda. Prepare-se para uma jornada pelas profundezas da alma e do desconhecido. Entrando na escuridão da vida após a morte. A visão do inferno de Josefa Menentes. Não te esqueças, minha filha, de que tudo o que acontece faz sempre parte do plano de Deus. Ditado de Santa Madalena Sofia a Josefa Menentes, em 14 de março de 1922. E aqui estamos no período que é talvez o mais misterioso de toda a vida de Josefa. À primeira vista, parece que sua resistência ao apelo de Nosso Senhor lhe trouxe castigo. Mas um plano muito diferente logo emerge desta trama obscura. Um plano que manifesta a predileção divina, decidido a aproveitar um momento de fraqueza para fazer avançar rapidamente essa obra nela e através dela. Enquanto o demônio recebe maior poder e as profundezas do inferno parecem abrir-se diante de Josefa, imersa num sofrimento que nunca antes experimentara, Jesus esmaga com dor e, ao mesmo tempo, mergulha na sua alma até as profundezas da fé, do abandono e da humildade que nenhum esforço pessoal poderia jamais ter alcançado. O Divino Mestre reservou esta tarefa para si, na hora que ele quis, e com os meios para além de toda previsão humana. Santa Teresa, em uma passagem maravilhosa, descreveu sua descida ao inferno, que deixou marcas indeléveis em sua alma. Josefa, repetidamente por obediência, escreveu relatos de suas longas descidas ao abismo da dor e do desespero. Essa documentação, tão impressionante quanto simples, remonta depois de 4 séculos à descrição clássica da grande contemplativa de Ávila. Ela tem a mesma ressonância de sofrimento e contrição, de amor reparador e zelo ardente. O dogma do inferno, tantas vezes combatido ou simplesmente silenciado por uma espiritualidade incompleta, com prejuízo real das almas e até mesmo com perigo de sua salvação, é assim trazido à luz. Quem poderia duvidar da existência de um poder infernal implacavelmente oposto a Cristo e seu reino, ouvindo nestas páginas o que Josefa viu, ouviu e sofreu? Quem, além disso, pode medir o mérito reparador daquelas longas horas passadas naquela prisão de fogo? Josefa, que se julga presa ali para sempre, testemunho dos esforços incansáveis do demônio para roubar eternamente as almas de Jesus Cristo, experimenta a dor das dores, a dor de não poder mais amar. Alguns trechos de seus escritos podem ser úteis a muitas almas que precisam subir uma ladeira, e, sobretudo, serão um chamado ao amor para aqueles que decidem não poupar nada para salvar almas da perdição. Foi na noite de quarta para quinta-feira, 16 de março, que Josefa experimentou pela primeira vez essa misteriosa descida ao inferno. Já na primeira segunda-feira da Quaresma, em 6 de março, pouco depois da passagem de Nosso Senhor, vozes infernais haviam afetado repetida e dolorosamente. Almas caídas no abismo vêm, sem que elas vejam, repreendê-la por sua falta de generosidade. Ela fica chocada, ouve gritos de desespero como estes: "Estou para sempre lá, onde não se pode mais amar. Como foi breve o prazer, e a desgraça é eterna. O que me resta? Odiar com ódio infernal, e isso para sempre." Oh, ela escreveu: saber da perda de uma alma e não poder mais fazer nada por ela. Saber que por toda a eternidade uma alma amaldiçoará Jesus e que não há remédio, nem mesmo se eu pudesse sofrer todos os tormentos do mundo. Que dor terrível! Seria melhor morrer 1000 vezes do que ser responsável pela perda de uma alma.
No domingo 12 de março, ela escreveu à sua superiora, que estava longe por alguns dias em uma viagem a Roma: Minha mãe, se soubesses com que dor venho a ti, desde 2 de março não tenho mais nenhuma das minhas joias. É assim que ela chama a coroa de espinhos e a cruz de nosso Senhor. Porque mais uma vez eu feri Jesus, que é tão bom para mim. No entanto, espero que ele também tenha compaixão de mim novamente. Mas enquanto isso, estou pagando caro por isso agora, porque desde a noite da primeira sexta-feira, o maior sofrimento substituiu o demônio. Depois de me derrotar, ele desapareceu e me deixou livre. Não consigo expressar o que senti em minha alma quando percebi que estava viva e ainda podia amar a Deus. Para evitar este inferno, embora tenha muito medo de sofrer, não sei o que estaria disposta a suportar. Vejo claramente que todo sofrimento terreno não é nada comparado à dor de não poder mais amar, pois lá embaixo não se respira nada além de ódio e sede pela perda das almas. A partir de então, Josefa experimentou frequentemente esse misterioso tormento, durante aquelas longas jornadas no escuro no além. As descidas são anunciadas pelo tilintar de correntes e gritos distantes que se aproximam, a cercam, a assediam. Ela tenta fugir, distrair-se, esforçar-se para escapar dessa fúria diabólica, que por fim a domina. Mal tem tempo de se recolher à sua cela, quando rapidamente perde a noção do que a rodeia. Primeiro ela se vê lançada no que chama de lugar escuro, diante do diabo que a triunfa, e parece acreditar que a tem em seu poder para sempre. Ele imperiosamente ordena que ela seja lançada de volta ao seu lugar. E Josefa, fortemente amarrada, cai no caos de fogo e dor, de ódio e desespero. Ela relata tudo isso de forma simples e objetiva, como viu, ouviu e vivenciou. Externamente, apenas um leve tremor evidenciava essas descidas misteriosas. Naquele exato momento, o corpo de Josefa torna-se completamente flácido, insubstancial, como de alguém que momentos antes estivera morto. Sua cabeça e seus membros não se sustentam mais, enquanto seu coração bate normalmente. Ela vive como se não vivesse. Esse estado dura mais ou menos de acordo com a vontade de Deus, que assim a abandona ao inferno, mas a segura em sua mão mais segura. No momento em que ele quer, outro solavanco imperceptível, e seu corpo colhido volta à vida. Mas ela ainda não está livre do poder do diabo, naquele lugar escuro onde ele a enche de ameaças. Quando ele finalmente a liberta, e ela gradualmente recupera o contato com os lugares e as pessoas ao seu redor, ela exclama: "Onde estou? E quem é você? Ainda estou viva?" Seus pobres olhos tentam se encontrar em um ambiente que parece tão distante no passado. Às vezes, lágrimas pesadas fluem silenciosamente de seus olhos, enquanto seu rosto carrega a marca de uma dor indescritível. Ela finalmente recupera plena noção da realidade presente, e é impossível expressar a intensa emoção que a preenche quando de repente percebe que pode amar novamente. Ela o relatou muitas vezes com incomparável simplicidade. Domingo, 19 de março de 1922, terceiro domingo da Quaresma. Ela assim descreveu: "Desci novamente aquele abismo, e me pareceu que havia morado ali por muitos anos. Sofri muito, mas o maior tormento é acreditar-me para sempre incapaz de amar o nosso Senhor. Por isso, quando retorno à vida, estou transbordante de alegria. Parece que o amo como nunca o amei antes, e estou pronta para lhe provar isso com todos os sofrimentos que ele quiser. Acima de tudo, parece que estimo e amo loucamente a minha vocação." E um pouco mais abaixo, ela acrescenta: "O que vejo lá embaixo me dá grande coragem para sofrer. Compreendo o valor dos menores sacrifícios. Jesus os reúne e os usa para salvar as almas. É uma grande cegueira evitar o sofrimento,
mesmo nas menores coisas, porque além de ser muito precioso para nós, serve para preservar muitas almas de tão grandes tormentos. Josefa tentou, por obediência, contar um pouco daquelas descidas ao inferno, tão frequentes naquele período. Não é possível contar tudo aqui, mas algumas páginas a mais servirão como uma preciosa lição. Elas incitarão as almas a se consagrarem e se sacrificarem pela salvação daqueles que a cada dia e a cada hora estão à beira do abismo. Quando chego àquele lugar, escreveu ela no domingo 26 de março, ouço gritos de raiva e alegria satânica, porque mais uma alma está sendo mergulhada no tormento. Naquele momento não me dou conta de que já desci ao inferno antes. Sempre me parece que é a primeira vez, e que estou lá por uma eternidade. O que me faz sofrer tanto, porque me lembro de que conheci e amei Nosso Senhor, que fui freira, que Deus me concedeu grandes graças e me deu numerosos meios de salvação. O que fiz então para perder tantos bens? Por que fui tão cega? E agora não há remédio. Lembro-me também das minhas comunhões, do meu noviciado. Mas o que mais me atormenta é a lembrança de que amei tanto o coração de Jesus. Eu o conhecia, e ele era todo o meu tesouro. Eu vivi somente para ele. Como posso viver agora sem ele, sem amá-lo, cercada de tanta blasfêmia e tanto ódio? Minha alma permanece oprimida e esmagada a tal ponto que não pode ser expressa, porque é indescritível. Ela também testemunha frequentemente os esforços implacáveis do demônio e seus asseclas para arrebatar da misericórdia divina alguma alma que Deus está prestes a conquistar. Parece que nos planos de Deus, seus sofrimentos são resgate daquelas pobres almas, que lhe deverão a graça vitoriosa do último momento. O demônio escreve na quinta-feira, 30 de março. Está mais furioso do que nunca, porque quer perder 3 almas. Gritou com raiva para os outros demônios. Não as deixem escapar. Elas estão indo embora. Vamos, vamos, segurem-nas. Ouvi gritos de raiva que respondiam de longe. Por 2 ou 3 dias consecutivos, Josefa testemunhou essa luta. Implorei a Nosso Senhor que fizesse de mim o que quisesse, para que aquelas almas não se perdessem. Escreveu ela ao retornar do abismo no sábado 10 de abril. Também me voltei para Nossa Senhora, que me dá grande paz, porque me sinto disposta a sofrer qualquer coisa para salvá-las. Acredito que ela não permitirá que o diabo obtenha a vitória. Em 2 de abril, domingo da Paixão, ela escreveu novamente. O diabo gritou: não as deixem ir. Cuidado com tudo que as possa perturbar. Não as deixem escapar. Façam com que se desesperem. Era uma horrível confusão de gritos e blasfêmias. De repente, proferindo gritos de raiva, o demônio gritou: não importa, ainda me restam 2. Tirem-lhes a confiança. Eu entendi que uma daquelas almas lhe havia escapado para sempre. Depressa, depressa! Ele rugiu. Não deixem as outras 2 escaparem. Agarrem-nas. Deixem-nas se desesperar. Depressa, elas estão escapando. Então no inferno houve um ranger de dentes, e com fúria indescritível o diabo rugiu. Oh, o poder deste Deus, que tem mais força do que eu. Eu tenho ainda uma alma, e não a deixarei escapar. O inferno não era nada além de um único grito de blasfêmia, uma confusão de gemidos e lamentos. Eu compreendi que aquelas almas tinham sido salvas. Meu coração se encheu de alegria, embora eu não conseguisse fazer um único ato de amor. No entanto, não sinto o ódio a Deus que as almas infelizes ao meu redor têm. E quando as ouço blasfemar e amaldiçoar, sinto tanta dor que suportaria qualquer sofrimento para que Deus não ficasse tão ofendido e indignado.
Só tenho medo de que com o tempo eu também me torne como aqueles outros. Isso me tortura, porque me lembro de quanto eu o amava e de como ele era bom para mim. Sofri muito, continua ela, especialmente nestes últimos dias. Senti como se um jato de fogo passasse da minha garganta e atravessasse todo o meu corpo, enquanto eu estava espremida entre tábuas em chamas, como já disse em outra ocasião. E então parece que sinto meus olhos saindo das órbitas, como se estivessem arrancados, meus nervos dilacerados. O corpo dobrado em dois não pode se mover, e um odor fétido invade tudo. E no entanto, isso não é nada comparado ao que a alma sente quando, conhecendo a bondade de Deus, se vê forçada a odiá-lo, um sofrimento tanto maior quanto ela o amava. Outros mistérios da vida após a morte estão prestes a ser revelados a Josefa. Neste mesmo período, na quaresma de 1922, enquanto dia e noite ela suporta o peso dessas perseguições, Deus a coloca em contato com outro abismo de dor, o do purgatório. Observação: este odor intolerável envolveu Josefa no final dessas descidas ao inferno, bem como durante os sequestros e perseguições diabólicas. Um cheiro de enxofre e carne pútrida e queimada, que permaneceu perceptível ao seu redor, dizem testemunhas, pelo espaço de 1/4 de hora ou meia hora. No entanto, ela o conservou por muito mais tempo. Muitas almas vêm implorar os seus sufrágios e sacrifícios com expressões de profunda humildade. A princípio, ela se impressiona. Depois, aos poucos, ela se acostuma às confidências daquelas almas sofredoras. Ela as ouve, pergunta seus nomes, as encoraja e confiadamente se recomenda a sua intercessão. Seus ensinamentos são preciosos e dignos de serem ouvidos. Uma delas, vindo anunciar a sua libertação, diz: o importante não é a entrada na vida religiosa, mas a entrada na eternidade. Se as almas religiosas soubessem como devem espiar aqui as pequenas carícias dispensadas à natureza. Outra alma disse pedindo orações: meu exílio terminou, agora sendo a pátria eterna. Um padre lhe disse: quão infinitas são a bondade e a misericórdia divinas, que se dignam a usar os sofrimentos e sacrifícios de outras almas para reparar as nossas grandes infidelidades. Que alto grau de glória eu poderia ter alcançado se minha vida tivesse sido diferente. Uma alma religiosa, ao entrar no céu, confidenciou a Josefa: como as coisas terrenas se mostram diferentes quando se passa para a eternidade. Os cargos humanos não são nada aos olhos de Deus. Ele só conta a pureza de intenção com que são cumpridos, mesmo nas menores ações. A terra e tudo o que ela contém são pequenos, mas como ela é amada. A vida, por mais longa que seja, não é nada comparada à eternidade. Se soubéssemos o que é um único instante passado no purgatório, e como a alma define e se consome no desejo de ver nosso Senhor. Outras almas que pela misericórdia divina haviam escapado de um perigo extremo, também vieram implorar a Josefa que apressasse sua libertação. Uma alma lhe confidenciou: eu estou aqui pela infinita bondade de Deus, porque o orgulho excessivo me levou à beira do inferno. Eu tinha muita gente sobre os meus pés. Agora eu me jogaria aos pés do menor dos pobres. Tende compaixão de mim. Pratica atos de humildade para reparar o meu orgulho. E então poderás me libertar deste abismo. Uma outra alma lhe disse: passei 7 anos em pecado mortal e fiquei doente por 3 anos. Sempre me recusei a me confessar. Eu havia preparado o inferno para mim e teria caído lá se os teus sofrimentos de hoje não me tivessem dado forças para retornar à graça. Agora estou no purgatório e imploro a você, já que pôde me salvar, liberte-me desta triste prisão. Uma outra alma lhe disse:
Estou no purgatório por causa da minha infidelidade, por ter me recusado a responder ao chamado de Deus. Por 12 anos resisti à minha vocação e vivi em grande perigo de me perder, porque para sufocar o remorso, eu me entreguei ao pecado. Graças à bondade divina que se dignou usar os seus sofrimentos, eu tive a coragem de retornar a Deus. E agora faça na misericórdia de me libertar daqui. Ofereça o sangue de Jesus por nós, disse outra alma ao sair do purgatório. O que seria de nós se não houvesse ninguém para nos socorrer? Os nomes das santas visitantes, desconhecidas de Josefa, mas cuidadosamente anotadas, juntamente com a data e o local de suas mortes, foram verificados minuciosamente mais de uma vez, sem o seu conhecimento, e todos os relatos foram confirmados. A quaresma estava prestes a terminar, em meio a essas dores alternadas e graças austras. Como Josefa, sem a ajuda especial de Deus, poderia ter mantido tal contato com o invisível, enquanto ao mesmo tempo levava sua vida habitual e uniforme de trabalho e dedicação? No entanto, este era o espetáculo de virtude que seu amor heróico oferecia diariamente ao coração daquele que vê em segredo, enquanto aqueles ao seu redor não podiam deixar de se enganar sobre o valor daqueles dias, sempre os mesmos por fora, passados inteiramente no cumprimento do dever. 2 acontecimentos são dignos de nota nos últimos dias da Semana Santa. Na noite de Quinta-feira Santa, 13 de abril de 1922, Josefa escreveu: Por volta das 3h30 eu estava na capena, quando vi diante de mim alguém vestido como Nosso Senhor, porém um pouco mais alto, muito bonito, com uma atraente expressão de paz no rosto. Usava uma túnica vermelho-púrpura escura. Na mão segurava uma coroa de espinhos, semelhante que Jesus me trouxe no passado. Sou o discípulo do Senhor, disse ele. Sou João Evangelista, e trago-vos uma das joias mais preciosas do Divino Mestre. Ele me deu a coroa, e ele mesmo a colocou na minha cabeça. Josefa ficou inicialmente perturbada com esta aparição inesperada, mas aos poucos se tranquilizou, sentindo-se invadida por uma doce paz. Tornou-se ousada e ousou confiar ao seu visitante celestial a angústia que a oprimia por tudo que o demônio a fazia sofrer. Não tenha medo, sua alma é um lírio que Jesus guarda em seu coração, respondeu o apóstolo à Virgem. E então ele continua: Fui enviado para revelar-vos alguns dos sentimentos que transbordaram do coração do Mestre neste grande dia. O amor estava prestes a ser separado de seus discípulos, depois de tê-los batizado com um batismo de sangue. Mas o amor o impeliu a permanecer com eles, e o amor o fez inventar o sacramento da Eucaristia. Que luta então se levantou em seu coração! Como ele encontraria descanso nas almas puras, mas como sua paixão se prolongaria nos corações contaminados. Sua alma exultava ao se aproximar o momento de seu retorno ao Pai, mas como estava esmagada pela dor, ao ver um dos 12 escolhidos por ele traí-lo à morte, e pela primeira vez tornar o seu sangue inútil para a salvação de uma alma. Seu coração estava consumido pelo amor, mas a escassa resposta das almas que ele tanto amava mergulhou esse mesmo amor na mais profunda amargura. E a ingratidão e a frieza de tantas almas consagradas. Dizendo isso, ele desapareceu num instante. Esta aparição celestial consolou Josefa por um momento, lembrando-a do convite à reparação que a Eucaristia estende às almas consagradas. Mas naquela mesma noite, a coroa de espinhos desapareceu, deixando em uma perplexidade ansiosa. O demônio semeia dúvida e inquietação na alma de sua vítima. Uma pergunta incômoda a confronta. Sou eu vítima de ilusões e mentiras? Serão todas essas visões da vida após a morte meras fantasias da minha imaginação? O produto de uma natureza desequilibrada ou sugestão inconsciente?
Essas perguntas não eram exclusivas dela. Nada naquela criatura, mesmo remotamente, físico ou moralmente, poderia dar origem à incerteza. No entanto, a prudência que a cerca mantém vigilância constante, aguardando um sinal autêntico que lhe permita discernir e afirmar a ação direta do demônio dentro dela. Deus está prestes a dá-lo, removendo toda dúvida. No sábado santo, 15 de abril, por volta das 4 horas da tarde, depois de ter passado os 2 dias anteriores em lutas dolorosas, ela ouve enquanto costurava os sons que anunciam o inferno. Sustentada pela obediência, ela resiste com a maior energia para escapar do demônio que se aproxima e finalmente a derruba. E então, como sempre, seu corpo parece permanecer sem vida. Ajoelhadas ao lado dela, as madres rezam, pedindo ao Senhor que não deixe nenhuma incerteza sobre o mistério que se desenrola diante de seus olhos. De repente, com o leve sobressalto de sempre, percebem que Josefa está prestes a voltar à vida. Seu rosto abatido sugere o que ela viu e sofreu. E então, levando a mão rapidamente ao peito, ela grita: "Quem está me queimando?" Mas não há fogo ali. Seu hábito religioso está intacto. Ela se despe rapidamente. Um cheiro pungente e fétido de fumaça se espalha pela cela, e sua camisa e colete são vistos queimando sobre ela. Uma grande queimadura permanece perto do meu coração, como ela mesma diz, atestando a realidade daquele primeiro ataque de Satanás. Josefa está devastada. "Prefiro ir embora", escreve ela a princípio, "do que continuar sendo o brinquedo do diabo." A fidelidade divina em manifestar tangivelmente o poder diabólico será um conforto nos meses vindouros. Josefa será queimada 10 vezes. Esse fogo deixará marcas não apenas em suas roupas, mas ainda mais em seus membros. Feridas vivas que demoram a cicatrizar imprimirão cicatrizes em seu corpo que ela carregará consigo para o túmulo. Vários lençóis queimados ainda estão preservados, testemunhando a realidade da fúria infernal e da coragem heróica com que ela suportou aqueles ataques para permanecer fiel à obra do amor. Que as visões e relatos de Josefa nos sirvam de lembrete para a importância da conversão e de vivermos cada dia com propósito e fé. Que possamos aprender com as lições espirituais que nos foram apresentadas e nos esforcemos para viver de acordo com a vontade de Deus. Que a misericórdia divina nos envolva e nos guie em nossa jornada espiritual, para que possamos alcançar a salvação e a paz eterna. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!